Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Cláudia Lima Crochê. O passo a passo de hoje é dessa capa de galão 20 litros. Eu fiz aqui na cor cru e também na cor vermelha. Usei o barbante número 6 e a agulha 3,5. Caso você prefira, você também pode fazer em uma cor apenas, que também fica muito bonito. Eu coloquei aqui 3 flores para aplique. Vou deixar o passo a passo dessas flores e também das folhas na tela final e também na descrição. E também a técnica que eu usei, que foi colagem, não foi costura. E se você ainda não é inscrito no canal Cláudia Lima Crochê, se inscreva, ative o sininho para ficar por dentro dos nossos próximos vídeos e siga a gente nas redes sociais. Eu vou deixar o link na descrição, então aguardo todo mundo lá. Agora, vamos ao passo a passo. Bom, então eu vou iniciar fazendo aqui o meu círculo mágico. Então, para isso, eu vou dar 2 voltas com meu barbante aqui no meu dedo. Pego aqui a minha segunda laçadinha, passo por dentro da primeira. Busco novamente o meu fio, fazendo aqui um ponto baixo. Agora eu vou retirar o meu dedo. Subo uma corrente. E aqui dentro do meu círculo, eu vou trabalhar 16 pontos baixos. Lembrando que eu não posso trabalhar fazendo o acabamento aqui, ó, do meu fio inicial. Vou trabalhar pegando apenas uma laçadinha aqui do meu círculo, até completar 16 pontos baixos. Então, eu já tenho aqui os meus 16 pontos baixos. Agora, eu vou alongar aqui o meu ponto para não perder e vou puxar aqui o meu ponto inicial, o meu fio inicial, para apertar aqui o meu círculo. Assim. Venho novamente aqui no meu primeiro ponto de base, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Ficando assim. Agora eu vou subir 3 correntes, que equivalem a um ponto alto, dou uma laçada, passo aqui para o próximo ponto de base, faço um ponto alto. 2 correntes de espaço, pego aqui o próximo ponto de base, faço um ponto alto. No ponto de base seguinte, também trabalho um ponto alto. Assim. Então, eu tenho aqui 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos. Agora, eu vou fazer 2 correntes, dou uma laçada, passo para o próximo ponto de base, vou trabalhar um ponto alto. No ponto de base seguinte, também vou trabalhar um ponto alto. Faço 2 correntes, passo para o próximo ponto de base, vou trabalhar um ponto alto. E no ponto de base seguinte, também vou trabalhar um ponto alto. Então, eu vou seguir trabalhando dessa forma aqui por toda a volta do meu círculo. 2 pontos altos seguidos, separados por 2 correntes. E eu terei aqui um total de 8 bloquinhos de 2 pontos altos cada. Bom, então eu fiz aqui os meus 8 bloquinhos. Então, para finalizar, eu vou fazer as 2 correntes e unir na terceira corrente que eu fiz para subir lá no início da minha carreira, que é do meu primeiro ponto de base. Agora, eu vou subir 3 correntes, que equivale a um ponto alto. Passo aqui para o próximo ponto de base, vou fazer 2 pontos altos, pegando aqui o mesmo ponto de base. Duas correntes, passo aqui para o próximo ponto de base, faço um ponto alto. No ponto de base seguinte, eu vou trabalhar 2 pontos altos. Duas correntes de intervalo, passo para o próximo ponto de base, faço um ponto alto. E no ponto de base seguinte, eu vou trabalhar 2 pontos altos.
Então, eu vou seguir trabalhando dessa forma, aqui por toda a volta do meu círculo. Bom, então, para finalizar aqui a minha carreira, eu vou fazer, então, as duas correntes e vou unir com um ponto baixíssimo na terceira corrente que eu fiz para subir lá no início da carreira. Agora, eu vou subir 3 correntes, que equivalem a um ponto alto. Dou uma laçada, venho aqui nesse mesmo ponto de base, vou trabalhar outro ponto alto. No ponto de base seguinte, que é o ponto do meio, eu vou trabalhar apenas um ponto alto. E no próximo ponto de base, que é o último, eu vou trabalhar 2 pontos altos. Então, na carreira anterior, eu trabalhei 3 pontos altos por bloquinho. Nessa carreira, eu vou trabalhar 5 pontos altos por bloquinho. 2 correntes de intervalo, passo para o próximo ponto de base e vou trabalhar 2 pontos altos. No próximo ponto, trabalho apenas um ponto alto. E no ponto seguinte, eu vou trabalhar 2 pontos altos. Ficando, então, com 5 pontos altos seguidos. Então, eu vou seguir trabalhando dessa forma por toda a carreira. Olha só, tá bom? Tá um pouco assim repuxando o trabalho, mas não tem problema. Isso a gente vai consertando ao longo das carreiras. Bom, então, para finalizar a minha carreira, eu fiz aqui um ponto baixíssimo na terceira corrente. Agora, eu vou subir 3 correntes, que equivalem a um ponto alto. Volto no mesmo ponto de base e faço um ponto alto, que é o meu ponto com aumento. Agora, nos demais pontos de base, eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto de base, até chegar lá no último ponto. Cheguei, então, aqui no último ponto de base, eu vou trabalhar 2 pontos altos, que é o meu ponto alto com aumento. Assim. Agora, eu faço 2 correntes, venho aqui no meu próximo bloquinho de pontos altos. No primeiro ponto de base, eu trabalho 2 pontos altos. No próximo ponto, eu trabalho um ponto alto e vou caminhando até chegar no último ponto de base, trabalhando aqui apenas um ponto alto por ponto de base. Cheguei aqui no último ponto de base, eu vou trabalhar 2 pontos altos, que é o meu ponto alto com aumento. Então, nessa carreira, eu faço 7 pontos altos por bloquinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na carreira anterior, eu trabalhei 5 e na outra carreira eu trabalhei 3 pontos altos. Ou seja, a cada carreira eu vou aumentando 2 pontos altos por bloquinho, separados por 2 correntes. Vou seguir trabalhando dessa forma até obter aqui um total de 7 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou caso você esteja trabalhando com outro tipo de fio, ou seu ponto seja mais apertado ou mais largo, você precisa alcançar 26 centímetros reto, de ângulo reto, tá bom? De uma ponta até a outra. Então, para iniciar a nossa próxima carreira, eu vou subir 3 correntes, que equivalem a um ponto alto. Passo para o próximo ponto de base e vou trabalhar um ponto alto. No ponto de base seguinte também vou trabalhar um ponto alto. Então, eu vou seguir trabalhando um ponto alto para cada ponto de base. E caso o seu trabalho ao longo das carreiras fique embabado, você pode diminuir na quantidade de correntes de espaço, faça apenas uma corrente de espaço, caso o seu trabalho fique embabado. E se mesmo assim ele continuar embabado, você pode diminuir também no número de aumentos. Ao invés de fazer 2 aumentos por bloquinho, você faz apenas um aumento. Você trabalha o aumento apenas no último ponto de base e não trabalha no primeiro. Aí até conseguir colocar o seu trabalho bem retinho, porque ele não pode ficar embabado.
Chegando aqui no intervalo de correntes, eu trabalho 2 pontos altos, porque eu fiz 2 correntes de intervalo entre um bloquinho e outro. Então, eu vou seguir trabalhando dessa forma por toda a carreira, apenas um ponto alto para cada ponto de base, e na próxima carreira nós já vamos começar a trabalhar a curvinha da nossa capa. Bom, então eu caminhei fazendo aqui um ponto alto para cada ponto de base. Dentro dos intervalos eu fiz 2 pontos altos e agora eu vou unir com um ponto baixíssimo a terceira corrente que eu fiz para subir lá no início da minha carreira. Feito isso, eu vou subir 3 correntes que equivale a um ponto alto e agora para dar aquela voltinha na capa do meu galão, eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto de base, porém eu vou pegar apenas a laçadinha de trás de cada um dos pontos. Então, aqui, ó, passo para o próximo ponto de base, pego só a laçadinha de trás, faço um ponto alto. No ponto de base seguinte, também pegando somente a laçadinha de trás, eu faço outro ponto alto. E assim eu vou seguir trabalhando em toda a volta aqui da minha capa. Então, já dá para perceber que fica aqui, ó, uma nervurinha da outra laçadinha aqui que fica sobrando. Eu vou então trabalhar dessa forma, vou adiantar o meu trabalho e daqui a pouco eu volto pra gente dar sequência. Bom, então eu já fiz aqui a minha primeira carreira em pontos altos, então agora eu vou unir aqui com um ponto baixíssimo a terceira corrente que eu fiz para subir. Subo 3 correntes, que equivale a um ponto alto, e vou caminhando fazendo um ponto alto para cada ponto de base, dessa vez pegando aqui, ó, as 2 laçadas do ponto. Então, eu vou seguir trabalhando aqui, ó, fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Bom, então eu terminei aqui a minha segunda carreira trabalhando um ponto alto para cada ponto de base e arrematei o meu fio na cor vermelha, porque agora eu vou trabalhar o meu motivo na cor cru. Aqui eu tenho 120 pontos altos seguidos, então eu preciso de pontos altos de base que sejam múltiplos de 6. Então 120 dividido por 6 é 20, então eu posso colocar aqui 20 motivos na volta aqui do meu círculo. Agora eu pego então o meu fio na cor cru e vou pegar qualquer um dos pontos de base, eu vou começar aqui onde eu finalizei. Prendo o meu fio com um ponto baixo. Agora eu vou subir 5 correntes, que equivale a um ponto alto triplo. Dou 3 laçadas na agulha. Vou soltar aqui mais 2 pontos de base. Venho no próximo ponto e vou fazer um ponto alto triplo. Então, uma laçada, eu tiro 2. Uma laçada, eu tiro 2. Uma laçada, eu tiro 2. E uma laçada, eu tiro 2. Então, eu tenho aqui um ponto alto triplo, depois dos pontos de base que eu saltei. Novamente 3 laçadas na agulha, passo para o próximo ponto de base e faço outro ponto alto triplo. Então, uma laçada, eu tiro 2, uma laçada, eu tiro 2, uma laçada, eu tiro 2, uma laçada, eu tiro 2. Novamente 3 laçadas na agulha, passo para o próximo ponto de base e faço outro ponto alto triplo. Então, uma laçada eu tiro 2, uma laçada eu tiro 2, uma laçada eu tiro 2 e uma laçada eu tiro 2. Então, eu tenho aqui 3 pontos altos triplos seguidos. Agora, eu dou 3 laçadas na agulha, venho por trás dos 3 pontos altos triplos, pego aqui o primeiro ponto de base que eu saltei e faço um ponto alto triplo. Então, eu busco aqui o meu fio, alongo, uma laçada, eu tiro 2,
uma laçada, eu tiro duas, uma laçada, eu tiro duas e uma laçada, eu tiro duas. Novamente, 3 laçadas na agulha, venho aqui por trás, pego o próximo ponto de base que eu saltei e faço um ponto alto triplo. Então, uma laçada, eu tiro duas, uma laçada, eu tiro duas, uma laçada, eu tiro duas e uma laçada, eu tiro duas. Então, eu tenho aqui o meu primeiro motivo. Então, aqui, como eu precisei subir as correntes, o meu ponto ele não vai ficar atrás, ele vai ficar assim solto, fazendo uma carreira em pontos altos, triplos. Novamente, 3 laçadas na agulha, salto aqui 3 pontos de base, porque agora já é meu segundo motivo, eu não vou precisar subir as correntes, então eu posso saltar 3 pontos de base a partir do meu segundo motivo. Então, eu venho aqui no meu quarto ponto de base, faço um ponto alto triplo. Novamente, 3 laçadas na agulha, passo para o próximo ponto de base e faço aqui um ponto alto triplo. Novamente, 3 laçadas na agulha, passo para o próximo ponto de base e faço um ponto alto triplo. Então, agora que eu já tenho aqui 3 pontos altos triplos seguidos, eu dou 3 laçadas na agulha, venho por trás, pego aqui o primeiro ponto de base que eu saltei, faço um ponto alto triplo. Novamente, 3 laçadas na agulha, venho aqui no próximo ponto de base que eu saltei pegando por trás e faço aqui um ponto alto triplo. Novamente, 3 laçadas na agulha, venho aqui no último ponto de base que eu saltei e faço um ponto alto triplo. Assim, então eu tenho aqui o meu segundo motivo pronto. Então, para iniciar o meu próximo motivo, eu trabalho da mesma forma como eu fiz aqui, ó, o meu segundo motivo. Eu salto 3 pontos de base, a partir do quarto ponto eu faço aqui um ponto alto triplo. Três laçadas na agulha, passo para o próximo ponto de base, faço outro ponto alto triplo. Mais uma vez, 3 laçadas na agulha, passo para o ponto de base seguinte e faço um ponto alto triplo. Assim. 3 laçadas na agulha, pego aqui por trás, venho no primeiro ponto de base que eu saltei, faço um ponto alto triplo. Três laçadas na agulha, venho no próximo ponto de base que eu saltei e faço um ponto alto triplo. E mais uma vez, 3 laçadas na agulha, venho no próximo ponto de base que eu saltei e faço outro ponto alto triplo. Então, eu tenho aqui o meu terceiro motivo pronto. Agora, eu vou trabalhar dessa mesma forma em toda a volta aqui do meu círculo e terei um total de 20 motivos como esses. Eu vou, então, adiantar o meu trabalho e daqui a pouco eu volto para a gente dar sequência. Bom, então, finalizo a minha carreira fazendo um ponto baixíssimo na quinta corrente que eu fiz para subir
lá no início da minha carreira. Então, fica assim. Então, aquelas 5 correntes que eu subi no início da carreira, ela sempre vai ficar assim retinha em todas as minhas carreiras. Aqui, eu vou mostrar o meu modelo já pronto. Eu tenho aqui uma carreira, a cada carreira eu vou ter aqui as 5 correntes retinhas. Então, esse aqui vai ser o motivo que vai ficar por trás da minha capa, tá bom? Feito isso, eu vou subir 3 correntes, que equivale a um ponto alto. Passo para o próximo ponto de base, faço um ponto alto. No ponto seguinte, eu faço um ponto alto. E assim eu vou caminhando, fazendo um ponto alto para cada ponto de base por toda a minha carreira. Então, eu vou adiantar o meu trabalho e daqui a pouco eu volto para a gente dar sequência. Bom, então, para finalizar a minha carreira, eu vou fechar aqui, ó, com um ponto baixíssimo na terceira corrente que eu fiz para subir. Vou iniciar a minha próxima carreira subindo 5 correntes, que equivale a um ponto alto triplo, 3 laçadas na agulha, salto 2 pontos de base. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto triplo, três laçadas na agulha, passo para o próximo ponto de base, faço um ponto alto triplo, três laçadas na agulha e no próximo ponto de base eu vou fazer um ponto alto triplo. Três laçadas na agulha, venho aqui no primeiro ponto de base que eu soltei, pegando aqui, ó, por trás, eu vou passar a minha agulha e vou fazer aqui um ponto alto triplo. Novamente, 3 laçadas na agulha, venho aqui no outro ponto de base que eu saltei e faço um ponto alto triplo. Então, essa carreira eu vou trabalhar aqui o meu ponto trança como eu trabalhei na minha primeira carreira. Ou seja, eu vou intercalando. Numa carreira eu trabalho pontos trança, na outra carreira eu trabalho pontos altos. Na carreira seguinte, trabalho pontos trança, até conseguir aqui o tamanho desejado. Então, aqui eu tenho um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 carreiras. Sendo que essa última carreira eu fiz aqui com o meu fio vermelho. Depois de fazer todas as carreiras, eu venho aqui em algum dos pontos de base do meu fio vermelho, vou passar a minha agulha e prender o meu fio na cor cru com um ponto baixo. Vou subir 2 correntes para dar altura de um ponto alto e vou caminhando, fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até obter aqui um total de 7 pontos altos seguidos, contando aqui com as correntes que eu subi. Então, aqui eu já tenho 4 pontos altos. 5, 6, 7. Pronto, tenho aqui 7 pontos altos seguidos. Faço 7 correntes. Salto 5 pontos de base. 1, 2, 3, 4, 5. E no próximo ponto, aqui no sexto ponto, eu vou fazer um ponto alto. Então, agora eu vou caminhando, fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até obter aqui os 7 pontos altos seguidos. Assim.
7 correntes de espaço, salto 5 pontos de base, 1, 2, 3, 4, 5, e no próximo ponto eu começo aqui a minha carreirinha com 7 pontos altos. Então, vou seguir trabalhando dessa forma até o final da carreira. Bom, então, para finalizar a minha carreira, eu faço um ponto baixíssimo aqui na terceira corrente que eu fiz para subir. Faço outro ponto baixíssimo no próximo ponto de base. Venho aqui no ponto de base seguinte e faço um ponto baixíssimo. E agora, para chegar aqui no meu quarto ponto de base, que é o ponto do meio, eu vou fazer também um ponto baixíssimo. 2 laçadas na agulha. Venho aqui dentro do intervalo de 7 correntes, faço um ponto alto duplo. Dou uma laçada e aqui dentro desse mesmo intervalo de correntes, eu vou fazer mais 9 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 laçadas na agulha, volto aqui dentro do mesmo intervalo de correntes e faço um ponto alto duplo. Salto 3 pontos de base, no próximo ponto eu faço um ponto baixo. 2 laçadas na agulha, venho aqui dentro do próximo intervalinho, faço um ponto alto duplo. E aqui dentro do mesmo intervalinho eu vou trabalhar mais 9 pontos altos. Bom, então feito aqui os 9 pontos altos, eu dou 2 laçadas na agulha, ainda dentro do mesmo intervalinho eu faço um ponto alto duplo. Salto 3 pontos de base, no quarto ponto, que é o ponto do meio, eu fecho com um ponto baixo. Então, eu vou seguir trabalhando dessa forma aqui, ó, por toda a minha carreira. Bom, então eu finalizei aqui a minha carreira, fechei com um ponto baixo no quarto ponto de base e fiz mais uma corrente para arrematar. Eu venho aqui nesse mesmo ponto baixo, eu passo a minha agulha, pego o meu fio vermelho e vou fazer aqui um ponto baixo para prender o meu fio. Aqui no meu próximo motivo, eu tenho um total de 11 pontos altos, que é um ponto alto duplo, 9 pontos altos e o outro ponto alto duplo que eu fiz aqui para finalizar o motivo. Então, eu vou caminhando, fazendo um ponto baixo para cada um dos pontos de base, até chegar lá no meu sexto ponto de base. Eu já aproveito, pego aqui o que sobrou do meu fio inicial e o que sobrou também do meu fio na cor cru para fazer o acabamento. Coloco eles aqui atrás. Então, já tenho 1, 2, 3, 4... 5, 6. Chegando aqui então no meu sexto ponto de base, eu vou subir 3 correntes, que equivale a um ponto alto. Faço mais 5 correntes. Dou uma laçada, volto nesse mesmo ponto de base e faço um ponto alto. Então, agora eu faço 7 correntes. Dou uma laçada, volto aqui nesse mesmo ponto de base e faço outro ponto alto.
ficando assim. Agora eu faço 5 correntes. E mais 3 correntes para baixar. Venho nesse mesmo ponto de base e faço um ponto baixo. Então fica assim o meu ponto. O acabamento aqui do meu motivo. Agora eu vou caminhando, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base para terminar aqui o meu motivo. Assim. Então eu venho aqui onde eu tenho um ponto baixo que eu fiz para depois daquele ponto alto duplo. Eu venho nele e faço um ponto baixo. Agora eu vou caminhando até chegar no 6º ponto de base do meu próximo motivo. Então eu cheguei aqui no 6º ponto de base. Eu vou subir 3 correntes que equivalem a um ponto alto. Faço mais 5 correntes, dou uma laçada, volto nesse mesmo ponto de base e faço um ponto alto. Faço aqui mais 7 correntes, dou uma laçada, volto nesse mesmo ponto de base e faço um ponto alto. Agora eu faço então mais 5 correntes e mais 3 correntes para baixar, que substituiria aqui o ponto alto. Volto aqui no mesmo ponto de base e faço um ponto baixo, ficando assim então o acabamento do meu motivo. Agora eu vou caminhando, fazendo um ponto baixo para cada um dos pontos de base. Então, são mais 5 pontos baixos aqui. E aqui, onde eu tenho o ponto baixo entre os motivos, eu faço um ponto baixo. Bom, então é só seguir trabalhando dessa mesma forma por toda a carreira. Eu vou então adiantar o meu trabalho e daqui a pouco eu volto pra gente dar sequência. Bom, então finalizada aqui a minha carreira, eu fiz um ponto baixíssimo para arrematar e o que sobrou do fio do arremate eu escondi passando por dentro dos pontos. Bom, então esse é o nosso trabalho de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal e eu aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Até lá!